Você sabe por que tantos traders desistem pouco antes de vencer? Não estou falando só de opções binárias, não, mas do mercado financeiro no geral, em qualquer modalidade. Alguns desistem por falta de conhecimento. Eles simplesmente estão perdidos e não sabem o que fazer no mercado. Alguns desistem por seguir cegamente o que aprendeu com pessoas que não são traders, ensinando a fazer trading. E acredito, no YouTube está cheio desses casos. Outros ainda por falta de disciplina, né? Sabem exatamente o que deve ser feito, mas simplesmente não conseguem fazer. E ainda tem aqueles que têm os famosos bloqueios emocionais, ou vícios, né, psicológicos, que são verdadeiros vírus mentais. O cara começa a fazer tudo certo por um tempo e depois coloca tudo a perder de novo num ciclo infinito de autossabotagem. Cara, eu sei muito bem como que é passar por isso, velho. Porque eu já vivi cada um destes ciclos. Durante longos 5 anos, eu quebrei centenas de vezes, por todos os motivos que você pode imaginar. Já quebrei por falta de disciplina, achando que no trading, né, eu era meu próprio patrão, então eu podia fazer o que eu quisesse. Já perdi tudo tentando ganhar rápido demais, querendo ficar milionário da noite pro dia. Quebrei porque deixei o medo controlar minhas decisões. Tanto o medo de perder dinheiro, quanto o medo de não ganhar o suficiente no final do mês para arcar com as minhas responsabilidades. Entrei no mercado sem um plano claro e paguei o preço de não chegar a lugar algum. Ignorei a gestão de risco, né? Achando que não, eu sou o cara, eu sou forte o suficiente, sou filósofo, pô. Eu estudei a mente humana, eu não preciso de uma planilha me controlando, eu consigo controlar minhas emoções. Deixei minhas emoções decidirem por mim muitas vezes, cara. Eu era humilhado por pessoas no meu ciclo pessoal, por conta do meu sonho de ser trader. Vinha pro mercado com as emoções à flor da pele, querendo provar para o mundo, querendo provar alguma coisa para alguém. Fazia operações demais e acabei me tornando um viciado em operar. Não fazia mais nada da vida além de ficar operando na frente do gráfico. Era impaciente, não respeitava o tempo do mercado, batia a minha meta, queria ganhar mais, ficava dominado pela ganância e acabava devolvendo tudo de volta para o mercado. E pior, ainda perdia o que eu tinha investido no começo. Cara, quantas vezes eu subestimei a importância de gerenciar com sabedoria o capital, né, cara? Eu não sabia administrar sabiamente meu dinheiro. Eu fazia ali um lucro no mercado, uma semana de lucros, e depois gastava tudo no final de semana, achando que na semana seguinte eu ia fazer a mesma coisa, o mesmo ou mais. Acreditava que ia ficar rico em questão de dias. Ia lá, fazia dívidas, pegava dinheiro emprestado, coisa que eu não deveria. E a pressão dessas dívidas acabava me fazendo quebrar de novo no mercado. Tentei recuperar prejuízo, forçando a entrada ruim. Putz, quantas vezes, cara. Queria me vingar do mercado e sair vitorioso de qualquer jeito. E adivinha, perdia tudo de novo. Segui promessas de lucro fácil e me lasquei. Comprei um robô, investi tudo que tinha para operar nesse robô. Dinheiro suado, que eu fiquei trabalhando em 2 empregos de madrugada para conseguir o dinheiro. Investi tudo nesse robô. No começo deu certo, o robô gerava para mim ali 100, R$ 200 todo dia. Até que um dia do nada o robô quebrou. Perdeu tudo que eu tinha de novo. Quebrei de novo. Conseguia ficar positivo por um tempo. Achei que já tinha virado a chave. Parava de estudar. Aí parava de seguir minha rotina, de fazer o meu ritual, de fazer as coisas que me prepara para o trading. Começava a relaxar e aí, pum, quebrava de novo. Putz, quantas vezes. Não aceitava que estava errado ou que o mercado tivesse trollado a minha operação, igual vocês já viram em algumas vezes, deu entrar vendido, a vela ficar ali, depois na sequência descer um monte. Cara, quando isso acontecia ano passado, eu ficava com uma raiva que era impossível. Eu me deixava levar por ela. Eu ia lá, aumentava minha mão e entrava novamente. E se não der certo, entrava novamente até quebrar, cara. Às vezes dava certo, mas quando dava errado, quebrava. Mudei de estratégia, então, dezenas de vezes, procurando alguma estratégia milagrosa que funcionasse sempre
e acabava não ficando bom em nada. Operar por impulso, então, sem análise, só por emoção, vixe. Pensando assim, agora vai. Não, sentava no gráfico e não, agora Deus vai abençoar, tem que dar certo. Que eu tenho essas responsabilidades, não estou investindo tudo que eu posso, não. Agora tem que dar certo. Deus vai fazer dar certo. Colocava a responsabilidade na mão de Deus como se fosse responsabilidade dele fazer o meu trabalho. Não aprendia nada com meus erros. Errava, fazia merda no gráfico e não anotava no meu diário de trade. Continuava repetindo esses erros. Não aprendia nada com eles, ou seja, estava errando em vão. Com tudo isso, cara, que eu citei para você, eu cheguei a ficar com mais de $5.000 negativo na corretora. Me sentindo que um fracassado, com vergonha, né, das pessoas, dos familiares. E cansado de chorar por derrota, cara. Cheguei a desistir do mercado diversas vezes. E a vida sempre tem um jeito de me trazer de volta, cara. Quando as coisas ficavam tudo bem novamente, acontecia alguma coisa para me fazer voltar para o mercado. Ou conhecia algum trader que me fazia enxergar que era possível, ou sobrava um dinheiro que não tinha outra coisa para fazer, e ao invés de ir lá gastar comprando, sei lá, roupa nova, eu ia lá e investia no mercado. Cada uma dessas situações que eu vivi, cara, elas foi me moldando e me calejando para me tornar quem eu sou hoje, cara. Porque chega uma hora que você cansa, cara. Você cansa de fracassar, cansa de perder, cara. Cansa de ficar contando história triste pros outros, entendeu? Cansa de ficar cometendo os mesmos erros, cara. Cansa de reclamar. E então que você tem que tomar uma decisão, cara. Você tem que decidir. Você tem que desistir de uma vez por todas do seu sonho de liberdade, que é o que a maioria faz, ou se transformar na pessoa que você tem que ser, cara, para conseguir o resultado que você deseja. E é aí que a verdadeira mudança ocorre. Foi aí que eu entendi, cara, que não era o mercado que me quebrava, era eu. Eu me quebrava. Como se o mercado dissesse: você ainda não é a pessoa que você precisa ser para você vencer, cara. E por mais que isso doa, pessoal, você não vence no trade porque você simplesmente quer vencer, sabe? Você vence no trade porque você se torna alguém incapaz de perder. Vencer se torna a sua única opção, cara. Essa transformação, ela não acontece porque você aprendeu a ler um gráfico com precisão. Embora isso seja essencial, não estou falando que não é. Mas essa transformação, ela acontece, cara, quando você para de fugir dos seus erros, cara, da sua sombra. No final das contas, cara, esse processo de me tornar um trader não me quebrou, cara. Ele me despiu. Ele me fez enxergar as minhas máscaras, os meus vícios de necessidade de aprovação, sabe? E ele me fez responder a pergunta que mudou tudo, cara. Que foi: quem eu preciso me tornar para vencer essa parada e viver a vida que eu sonho em viver? Cara, a maioria foge, velho. A maioria desiste. A maioria fica culpando os outros, procurando atalhos, milagres. O mercado, cara, não é nenhum monstro. Ele é só um espelho, velho. Ele tá refletindo quem você é. Ele tá refletindo essas feridas suas que tá precisando ser lavada e curada. Quando eu entendi isso, cara, e parei de brigar com o mercado, parei de tentar controlar o incontrolável e comecei a focar em mim, a me lapidar, foi quando a mudança começou. E nos 2 anos que se passaram depois dessa decisão, eu fui crescendo, crescendo e consegui dar a volta por cima. E me transformar no cara que está falando com você aqui hoje. Eu comecei a prosperar e não parei mais, e não vou parar nunca mais, cara. Não foi uma estratégia, não foi um setupzinho, não foi lendo um livro.
Cara, eu li centenas de livros. Alguns mais de uma vez. Tem livro aqui que eu li mais de 10 vezes, o mesmo livro. Não foi tendo um mentor, eu tive vários mentores. Não foi fazendo um ajustezinho no psicológico ou no operacional. Cara, eu tive que me tornar outro homem. Ao ponto das pessoas íntimas, melhores amigos, familiares, nem sequer me reconhecerem mais, cara. Mulheres que eu já me relacionei passar por mim na rua e nem me reconhecer, cara. De tão diferente que eu estava. Ao ponto dos familiares ficar confuso, querendo saber, pô, o que esse cara tá fazendo da vida? O que você faz para ganhar dinheiro? Tá fazendo o quê? Ao ponto de pessoas que riram de mim vir me pedir ajuda, cara. Uma ex-namorada minha que dava risada de mim quando eu tava na frente do computador operando, falando que eu tava num joguinho de dinheiro, me viu prosperando e veio me pedir ajuda, querendo conselhos, querendo aprender comigo a ser trader. Ou cara, aí eu quis ajudar ainda. Falei, não, tá bom, eu ajudo. Mas aí, quando ela viu a complexidade do que era, preferiu me pedir dinheiro em vez de pedir para aprender. Então, cara, já teve também pessoas que tirou sarro de mim que depois veio querer que eu operasse o dinheiro delas. Cara, eu não tô aqui tentando provar nada para ninguém, velho. Nunca foi a minha intenção com esse canal. Até porque abrir mão dessa necessidade de aprovação dos outros foi uma das transformações necessárias que eu tive que ter, cara, para começar a prosperar na vida. Eu sei, cara, que a maioria das pessoas que me assistem aqui, infelizmente, nunca vão se tornar o trader que elas desejam ser, cara. Vão ficar observando o crescimento e o sucesso dos outros para sempre. Infelizmente. Mas eu sei também que tem gente me assistindo aqui que já está tendo ou está pronto para ter um futuro brilhante no trade, que está quase virando a chave, cara, quase virando o jogo, mas ainda insiste em se auto-sabotar. Não por maldade, mas porque não percebe que às vezes o cara tá viciado em perder, velho. Sim, parece loucura, né? O cara ser viciado em perder, mas é. O corpo vicia nas emoções, cara, nos hormônios. Mesmo que às vezes sejam hormônios negativos, cara, que vêm quando você perde. O cara se torna viciado em perder, viciado no drama de quebrar, viciado em não seguir um plano que funciona, viciado em contar a historinha triste dele. E pior, quando alguém estende a mão falando a verdade, e não estou falando de promessa mágica, não, estou falando de ajuda real, com base, mas que tem cobrança, cara, que tem responsabilidades. Você foge, você não percebe que isso é o ego, com medo de ser desmascarado. É como se o universo dissesse aqui: este é o próximo passo, cara. Vai dar trabalho, vai doer, vai te custar alguma coisa. Ou até mesmo pode ser que custe tudo que você tem, inclusive as suas crenças sobre você mesmo. Mas é um preço que você precisa pagar, cara. E o preço mais caro que você pode pagar na sua vida, cara, é continuar estagnado, sendo um frustrado na vida, porque não conseguiu fazer o que queria. E, cara, acredito, quando uma pessoa tá no escuro por muito tempo e entra num ambiente iluminado, cara, a luz sempre vai incomodar os seus olhos. Então a principal mensagem que eu tenho hoje para você, meu caro trader, é: não foge, velho. Não foge das mudanças que você tem que fazer para conseguir o que você quer. Você vai ter que encarar seus monstros, velho. Porque no final das contas, o que separa quem vive do mercado daqueles que só sonham com isso não é talento, velho, não é dom, muito menos estratégia mágica, cara. É a disposição para morrer para sua velha identidade e renascer com uma nova postura, uma nova mentalidade, com disciplina de fazer o que deve ser feito, humildade para ser guiado por quem já venceu as batalhas que você está travando, cara. E mesmo quando seu ego tenta te sabotar, te levando na direção contrária. Talvez, velho, você não entenda isso agora. Talvez você só vai entender
depois de quebrar mais uma vez, ou depois de 10 vezes. Mas se essa mensagem te tocou, cara, então você ainda tem chance. Chance de parar de fugir, olhar pra si mesmo e dizer agora chega, cara. Chega, pô. Dá um basta, velho. Porque enquanto você continuar buscando no gráfico uma coisa que tá dentro de você, velho, você vai procurar pra sempre. Faz 6 meses que eu tô criando conteúdo aqui e postando vídeo praticamente todos os dias. Ao longo desse tempo, diversos traders mandaram mensagem para mim. Foram centenas de comentários e dúvidas e mensagem no WhatsApp. E conforme eu conversei com essas pessoas durante todo esse tempo, eu percebi algumas coisas, cara. Primeiro ponto, que você fala o que tem que ser feito para a pessoa, ajuda a pessoa e a pessoa vai lá e não faz, cara, o que deve ser feito. Só porque foi de graça. O cérebro da pessoa não dá valor na informação, cara. Aqui mesmo no vídeo, eu já passei tudo pra vocês, cara, aqui na série. E eu garanto que não estão fazendo. A maioria, alguns devem estar, por isso está prosperando, mas a maioria não está fazendo as coisas que eu ensinei à risca, tudo. Todos os códigos que eu já passei aqui desde que eu comecei a gravar esses vídeos. Outra coisa também são os sanguessugas, cara, que são pessoas que só querem receber, mas não querem dar nada em troca. Tá ligado? Elas querem que você vai lá, ajuda, fica dando atenção e na hora que você fala de cobrar, a pessoa fica brava com você, porque você está querendo cobrar alguma coisa dela. Na hora que você fala de vender, a pessoa fica brava. Mas aí, cara, se você não cobra, a pessoa não dá valor nas informações que você está dando, não aplica, não muda de vida. Pelo menos quando você cobra alguma coisa pela informação que você está dando para a pessoa, o cérebro dela vai dar mais valor naquilo e ela vai aplicar. E ainda assim, muitos não aplicam ainda, cara. Porque eu já tive agência, velho. Eu já lancei muitos cursos, cara. Eu sei que a maioria das pessoas não termina os cursos, velho. A pessoa, mesmo pagando pela informação, ela não termina de estudar e aplicar na vida dela. Então imagina de graça, velho. Então, cara, não vou mais ficar perdendo meu tempo. E outra coisa também é que tem gente que procura mentoria e não sabe o básico, cara. Esses dias eu fui dar uma mentoria pro rapaz. Na hora que comecei a olhar as operações dele, o gerenciamento dele, falei, pelo amor de Deus, cara, como que você faz um negócio desse aqui? Então o cara não sabia o básico, velho. Então o cara não precisava de mentoria. Mentoria, cara, é para um trader que já sabe operar, já sabe os gerenciamentos. Ele precisa de um acompanhamento pessoal para ver as mudanças que ele tem que fazer na mentalidade e no comportamento dele para fazer dar certo o que ele já sabe, cara. Agora, as pessoas que não sabem o básico ainda, pô, não tem. Não vou entrar na mentoria para ficar explicando pro cara o que é suporte e resistência, o que é candlestick, pelo amor de Deus, né, velho? Até porque, cara, essa parada da mentoria eu faço para ajudar, não é por questão de grana, não, velho. O que vocês acham que eu prefiro? Fazer 2 operações aqui e ganhar R$ 200 ou fazer uma mentoria ali, ficar 2, 3 horas conversando com o cara para ganhar R$ 200? Às vezes até menos, que eu faço umas promoções às vezes. Então, pessoal, vamos começar a dar mais seriedade para as coisas. Pô, a gente tá falando de uma coisa que não é brincadeira, cara. Isso aqui é para mudar de vida, velho. Fala, trader! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Galhardo, trader de opções binárias. E esse aqui é meu diário de operações, onde eu compartilho com você o dia a dia como trader, os resultados que eu estou tendo no mercado, o operacional que eu utilizo, ou seja, como que eu decido se eu vou comprar, vender, explico cada uma das entradas e principalmente falo muito sobre mindset, a mentalidade de um trader consistentemente lucrativo no longo prazo, porque esse é o principal divisor de águas na vida dos que têm sucesso no mercado, dos que saem frustrados dele. Então, se você está chegando agora no canal, não clique no botão inscrever-se e nem ative as notificações desse vídeo, a menos que você queira se tornar um trader melhor a cada dia.
Porque isso é o que vai fazer todos os vídeos que eu posto aqui no canal, por você. Então, se você não quiser ser um trader melhor do que você é hoje, não se inscreva no canal. Esse vídeo é da série de 60 para 6 mil, que é um trabalho que eu me propus a fazer investindo o mínimo possível na plataforma e trabalhando esse dinheiro com disciplina, paciência e gerenciamento para mostrar para as pessoas que é possível a gente chegar num valor aí legal de carteira sem ter um grande investimento e sem ir para o tudo ou nada, ou seja, sem arriscar perder todo o nosso capital, né, operando com gerenciamento. Chegamos a R$200, depois apanhamos no mercado e caímos para 20. Mas ainda assim, eu continuo confiante de que eu vou conseguir me reerguer novamente e vencer esse desafio. Hoje, sexta-feira, o mercado fica diferente, então o ideal é que a gente consiga bater a nossa meta rápido e sair do mercado o mais rápido possível. Nessa carteira aqui eu estou me permitindo experimentar diversos gerenciamentos diferentes, desde que seja um gerenciamento que eu não arrisco o capital, porque qualquer gerenciamento que você arrisque todo o seu capital em um dia não é um gerenciamento de consistência, é um gerenciamento de alavancagem, ou seja, você corre o risco de perder tudo. E o objetivo aqui da série é mostrar como que você fica consistente no mercado, e não como que você faz uma alavancagem. E para você ficar consistente no mercado, você tem que ter um gerenciamento que absorva as perdas, mas que não corra o risco de você perder tudo no mesmo dia. Então, nesse mês aqui de maio, a gente está trabalhando com uma meta estendida. O que isso significa? Que a gente tem um piso, ou seja, eu tenho que fazer no mínimo uma operação, mas eu não estou restringido, não tenho essa limitação de fazer um número X de vitórias. Eu posso fazer quantas eu quiser, quantas eu achar melhor, mas em qualquer hipótese, se eu errar, eu tenho que sair do mercado. Esse tipo de gerenciamento exige um pouco de maturidade, exige que você não se deixe levar pelas suas emoções, exige que você domine seu próprio ego. Então não é qualquer pessoa que está apta para fazer esse tipo de gerenciamento, porque senão você pode quebrar. Aqui eu estava de olho nessa situação para vender, porém eu queria vender se ele buscasse aqui, ó, nesse comando de baixa que foi rompido. Porém ele fez o pullback aqui na LTA mesmo que foi rompida. Mas ali não estava o suficiente para vender aqui não, porque o rompimento foi muito fraco. Um rompimento fraco, deixou quase nenhum pavio aqui embaixo, né, interesse de venda. Então achei melhor não entrar. Quanto que a gente arrisca aqui nessa carteira? 10% do capital. Então a gente pega aqui, divide por 10 e a gente tem o valor da nossa entrada de hoje. Se a gente acertar, a gente tem o privilégio de fazer mais uma operação. Se a gente errar, a gente tem que encerrar o dia de operações. Então bora analisar o mercado, procurar uma boa oportunidade para a gente estar investindo o nosso capital.
Aí, pessoal, pegamos a nossa entrada, pegamos um pouco de volatilidade aqui, a intenção era a gente ficar aqui, ó, né, na hora que eu cliquei, mas o gráfico tá bem volátil aí, acabou a gente ficando um pouco acima, mas eu acredito que vai entrar uma força compradora, porque é isso que o gráfico está indicando pra gente aqui. Com a vela anterior que reverteu, após essa tripla posição vendedora aqui, ó, uma tripla posição de venda com um engolfo de alta. Então esse daqui foi o principal gatilho da nossa tomada de decisão de comprar aqui, ó. Aqui foi a confirmação, no que rompeu aqui a máxima do martelo, foi a confirmação que a gente queria ter para entrar comprado. Então agora é só aguardar o preço subir, porque foi isso que o gráfico demonstrou para a gente aqui. Com essa tripla posição. O que é uma tripla posição? São 3 velas de venda, tripla posição vendedora, são 3 velas de venda, cujo corpo das velas não consegue ultrapassar a mínima. Então o que a gente vê aqui, ó? Que a mínima dessa vela de venda aqui terminou aqui, certo? E o corpo das velas que veio depois não conseguiu fechar abaixo da mínima, ó. Fechou aqui, depois fechou aqui. Então isso aqui é um forte sinal que a venda está fraca. A venda não quer conversa aqui embaixo, não tem interesse em buscar esse preço aqui. A venda não está querendo chegar lá. Se a venda não está querendo ir para baixo, cara, significa que o preço tem uma grande probabilidade de ir para cima. E depois, aqui já era um gatilho de entrada, tá, pessoal? Aqui, por si só, essa tripla posição nesse cenário aqui, numa mínima, já é um gatilho de entrada para você comprar aqui. Como a gente está operando para 5 minutos, eu fiquei esperando o quê? A reversão da vela de 5 minutos, para eu fazer a minha entrada. O que aconteceu aqui com esse engolfo? Quando engolfou aqui a tripla posição, foi a reversão. Eu ia entrar para o final dessa mesma vela de M5 aqui, nessa vela de M1 aqui. Porém, ela não deu um bom posicionamento. Eu queria que ela descesse até aqui, pelo menos, para eu fazer a compra. Porque ficou muito próximo aqui da abertura, né, a reversão. E ela não deu esse posicionamento, ela desceu só até aqui e já subiu. E formou um martelinho aqui de alta. Né, formou o nosso martelinho aqui, ó, de alta. E aí, esse martelinho aqui de alta, o que aconteceu? Quando abriu aqui a próxima vela, aqui a gente tinha 2 tipos de operacional. Se ela ficasse descendo aqui, ó, para baixo, nós poderíamos pegar uma compra aqui no pavio do martelo, acreditando na retração. Só que a força compradora estava tão alta que ela fez praticamente um comando. Ela não chegou a dar nenhum movimento para baixo aqui. Então ela demonstrou desde o início uma força compradora muito grande. Aí no que rompeu aqui a máxima do martelo, o preço deixou bem claro para a gente que ele ia trabalhar aqui essa região, esse lote, né? Aqui onde está toda essa movimentação do gráfico aqui. Ele deixou bem claro para a gente que ele queria trabalhar ali, quando ele rompeu essa máxima aqui, sem fazer uma mínima abaixo do corpo. Ó. Sem fazer uma mínima abaixo do corpo. Se ele tivesse feito a mínima abaixo do corpo, a gente entenderia que ele ia retestar aqui essa região. Então a gente esperaria ele vir aqui para a gente pegar uma retração. Como ele fez a mínima aqui dentro do corpo, já subiu e rompeu a máxima, a gente acreditou nesse movimento de alta aí. E por enquanto está dando uma belíssima vitória para nós, galera. Que operação top. Pessoal, vocês observam que ontem e hoje foram 2 dias que eu aguardei muito para fazer a nossa entrada. Porque eu quis mostrar para vocês que quanto mais probabilidades você tiver ao seu favor na hora de fazer a sua entrada, maior a sua chance de vitória. Ah, Felipe, você está querendo dizer então que está no nosso controle se vai dar vitória ou derrota? Não, não é isso. Eu estou querendo dizer que se você realmente quiser, cara, se você vai esperar uma operação, que as probabilidades vão estar muito ao seu favor. Tipo assim, 70, 75% de chance da sua análise dar certo, entendeu? E aí você aumenta muito a sua chance de vitória. E para isso você tem que ter paciência, cara. E óbvio, né? O mínimo é o quê? Você ter uma base técnica, né? Ter a leitura das velas, a psicologia do preço, né? Todo o price action, toda a análise gráfica ali para você ter uma base técnica para você conseguir aumentar suas probabilidades. E em segundo ponto entra a questão da paciência, né, cara? De você ter a paciência de esperar a entrada certa, né? De fazer a entrada certeira, cara. E então, assim, galera, de agora em diante, cara, eu vou buscar esse tipo de entrada aqui,
dá mais trabalho, tem que ter um pouco mais de paciência, mas eu acho que eu já mostrei bastante para vocês como reagir às perdas e como reagir aos drawdown na carteira, né? Tá na hora agora de mostrar para vocês como que a gente sobe novamente a carteira. E fiz isso ontem, fiz isso hoje e vou continuar fazendo isso agora, pegando só entradas que a gente tem uma probabilidade muito mais alta de dar vitória. As que tem uma probabilidade ali mais ou menos, eu não vou pegar. Eu vi aqui várias oportunidades, deixei passar várias oportunidades, porque eu fui muito criterioso na entrada que eu queria fazer hoje, assim como eu fiz ontem. Por exemplo, aqui, ó, teve uma oportunidade aqui, cadê? Aqui, ó, no Euro GBP, eu tava aqui pronto para clicar, tava com o botão no put aqui para clicar nesse doji aqui, vocês viram aí no vídeo, que eu tava pronto para clicar aqui, só que eu só ia pegar, porque aqui, ó, deu a mesma situação que a gente entrou ali anteriormente, deu aqui, ó, tripla posição vendedora, são 3 velas de compra, cujo o corpo não conseguiu ultrapassar o pavio da primeira vela, perto de um comando de baixa. Então essa vela aqui, no que ela buscasse o comando de baixa aqui, na hora que ela tocasse aqui no comando de baixa, cara, seria uma entrada assim com 75, 80% de chance de dar certo. Seria muito difícil dar errado. Só que ela não tocou no comando. Então se a gente pegasse aqui e tomasse loss, teria sido culpa minha, porque eu não tive paciência de esperar chegar no comando. Então eu tive que esperar, fiquei segurando e acabou passando aqui a oportunidade. Mas aqui já era um gatilho de entrada para pegar logo na abertura. Só que, ó, se você tivesse pego na abertura, teria sido um empate. Aí se fosse na digital, teria sido loss. Então eu fui tão criterioso que eu deixei essa oportunidade aqui de ouro passar, de tão criterioso que eu estava hoje. Mas é isso aí, galera, vamos finalizar com uma entrada apenas hoje, porque é sexta-feira, cara. Sexta-feira eu gosto de encerrar meu dia mais cedo, então ainda tenho que editar o vídeo para postar no canal. Tem mais coisa para fazer da vida também. E assim, uma operação, cara, tá ótimo, uma operação bem feita, cara, vitoriosa, tá ótimo. E dá para subir muito bem a carteira com uma única operação por dia, cara. No máximo 2, ali não precisa fazer mais que isso, cara, mas assim, uma operação bem feita todo dia, o cara vai longe, velho, vai longe. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da entrada, da mensagem. Tamo junto. Gratidão por você estar assistindo até aqui. Deus abençoe suas operações, seus gerenciamentos, seu sucesso, cara. Eu quero que todo mundo aqui no canal prospere muito. Eu quero ver todo mundo prosperando, crescendo na vida. Beleza? Tamo junto. Grande abraço e até o próximo episódio, se Deus quiser.